Olá, queridos amigos, sejam todos muito bem-vindos mais uma vez aos estudos do Evangelho segundo o Espiritismo que o Centro Espírita Allan Kardec nos proporciona através das preleções gravadas semanalmente que disponibilizamos para vocês neste canal. Que o estudo de hoje possa proporcionar um pouco mais de conhecimento, de conforto, de aprendizado e nos ajudar e nos fortalecer no nosso dia a dia. Convido inicialmente todos vocês a uma prece. Senhor Deus, Pai amado, Pai bendito, mais uma vez na sua presença estamos para aprender um pouquinho mais daquilo que Jesus veio nos ensinar enquanto esteve entre nós. Que possamos, Senhor, através do auxílio dos bons amigos espirituais, entender corretamente, colocar em nossos corações esse aprendizado, de forma que possamos praticar no nosso dia a dia. Muito obrigada. Nosso tema hoje é a oração dominical. Está no capítulo 28 do Evangelho segundo o Espiritismo e é o último capítulo deste livro. Estamos, mais uma vez, encerrando o roteiro de preleções, encerrando o estudo desse livro. Quem tem nos acompanhado semanalmente vai se lembrar que nas últimas 2 semanas, enquanto estudávamos o capítulo 27, estávamos estudando a prece. E o capítulo 28 se trata justamente de uma coletânea de preces, para que nós pudéssemos nos inspirar, entender, lendo, conhecendo, como fazer as nossas preces, as nossas orações. São vários tipos de prece para estudarmos e nos inspirarmos, mas não para decorarmos. Lembrando, como vimos nas semanas anteriores, que a prece deve vir do coração, com palavras simples, carregadas com os nossos sentimentos e não longas preces decoradas, repetidas maquinalmente, apenas para cumprir uma obrigação. Convido a todos que conheçam profundamente esse capítulo, que peguem lá o livro, o Evangelho e leiam completamente para aprofundar esse conhecimento. Mas hoje nós aqui vamos nos aprofundar no conhecimento apenas do Pai Nosso, que foi a prece que Jesus nos ensinou. Vamos lá? Oração dominical. A palavra dominical para nós hoje remete ao domingo, correto? Mas essa referência se refere, na verdade, à palavra em latim, dominus, que significa Senhor ou Mestre. E não é assim que nós nos referimos a Jesus como Senhor ou Mestre? Portanto, o significado é a oração do Mestre, a oração ensinada pelo Mestre, pelo Senhor. A pedido dos discípulos, Jesus nos ensina a orar. Nós, ainda no início da nossa jornada evolutiva, temos muito a aprender. E mesmo a oração, como tudo, precisa ser aprendida. E os discípulos também sentiam isso. Mas esta oração é um modelo. Conforme nos ensinam os espíritos nesse capítulo, que pedem a Kardec que ela seja a primeira a ser comentada, ela é o mais perfeito modelo de concisão, verdadeira obra-prima de sublimidade e simplicidade. E é isso que nossas preces precisam conter: concisão, que significa objetividade. Não precisamos ficar rodeando, vamos direto ao assunto. E simplicidade. Lembrando que não é por muito falar que seremos ouvidos. Essa é uma prece que serve para todos nós. Ela resume todos os deveres do homem para com Deus, para consigo mesmo e para com o próximo. Ela representa uma profissão de fé, que é um ato de adoração a Deus, de submissão, pois nós somos suas criaturas. Isso representa a nossa humildade e um pedido das coisas necessárias à vida,
e o princípio da caridade. Lembrando que na prece devemos sim pedir para obter, mas aquilo que realmente precisamos. Nós podemos usá-la também na intenção de outra pessoa, pedindo para esta pessoa o que pediríamos para nós mesmos. Mas será que a gente a entende profundamente? Provavelmente você sabe de cor, mas entende cada frase o que significa? Como ela é breve, suas frases têm sentido muito profundo e acabam nos escapando, pois falamos as frases sem pensar no que realmente estamos dizendo, sem reflexão, sem entender o seu significado. Muitos a repetem como uma fórmula, achando que funcionará se for repetida muitas vezes. Quanto mais vezes, melhor. Mas não, gente. O que importa é nós sentirmos cada palavra, cada frase, carregando de emoção e de significado. Vamos então entender cada uma das frases? Primeiro, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Esta frase é um ato de adoração, onde mostramos que cremos em Deus, que glorificamos a sua posição. Estás nos céus quer dizer que ele não está circunscrito aqui na terra, que ele está acima de tudo. E nosso Pai, porque ele é um Pai amoroso, que cuida de tudo, que cuida de nós, que cuida de toda a criação. Venha o teu reino. Representa que nós reconhecemos que estamos distantes do reino dos céus, do reino de Deus. Mas sabemos que suas leis são plenas de sabedoria e que nos dariam muita felicidade se nós as cumpríssemos. Nós sabemos que em seu reino, onde essas leis são cumpridas, a paz e a justiça. Todos se ajudam, não havendo abusos, nem os excessos que causam o mal. Que neste reino acabariam as misérias, pois as leis são perfeitas. Representa a adoração, ao reconhecermos a grandeza desse reino, mas traz também um pedido. Faça-se a sua vontade, assim na terra como no céu. Nós ainda somos tão arrogantes, tão prepotentes. Nós nos achamos sabedores daquilo que nós precisamos na maior parte do tempo. Então, com essa frase, Jesus nos ensina que faça-se a sua vontade, é porque nós, como criaturas, devemos entender que o Criador sabe aquilo que nós precisamos mais do que nós mesmos. Essa frase reflete a submissão que nós devemos ter. O Criador perante a criatura, assim como um filho deve ser submisso ao pai, como alguém inferior é submisso ao seu superior. Então, essa frase nos coloca humildes perante Deus, para nos lembrar de observar suas leis sem reclamações. Ela nos ajuda a lembrar que Ele é a fonte de tudo e que sem Ele nada podemos. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Quanto significado nessa frase, gente! Podemos entender inicialmente em dois sentidos: o pão material, o alimento indispensável para o nosso corpo, para a manutenção da nossa vida, mas também se refere ao alimento espiritual, para o desenvolvimento do nosso espírito. Mas, falando das necessidades materiais, ao dizer essa frase, estamos pedindo auxílio, que ele nos auxilie para que a gente consiga conquistar o alimento material com nossos recursos, nossa força, nossa inteligência,
pois é responsabilidade do homem trabalhar, conquistar e prover essas necessidades. Não se refere ao pedido de alguém que quer receber isso de Deus de forma pronta, de forma ociosa, preguiçosa, obter as coisas sem esforço. E também não é um pedido para adquirir coisas supérfluas. Nós estamos submetidos à lei do trabalho. Então, neste momento, com essa frase, estamos pedindo coragem e força para obedecer essa lei. Significa pedir prudência, previdência e também moderação. Dá-nos, Senhor, o pão de cada dia, quer dizer, os meios de adquirirmos, pelo nosso trabalho, as coisas que são necessárias à nossa vida, porque ninguém tem o direito de ficar reclamando o supérfluo. Perdoa as nossas dívidas como perdoamos aos que nos devem. Perdoai nossas ofensas, como perdoamos aqueles que nos ofenderam. Essa é uma das frases que nós menos prestamos atenção quando falamos. Nós focamos no perdão que queremos receber de Deus. Mas vocês perceberam que elas são frases condicionais? Nós estamos pedindo a Deus que nos perdoe. Nós estamos pedindo a Deus que perdoe tanto as nossas dívidas quanto as nossas ofensas, mas da mesma forma que perdoamos as dívidas e as ofensas dos outros. Então, neste momento, devemos realmente refletir como estamos em relação ao perdão, em relação àqueles que nos ofendem. Nós, ainda seres imperfeitos, estamos sempre infringindo as leis de Deus ainda. Então, precisamos sim pedir perdão a Ele. Mas as pessoas que convivem conosco, que estão ao nosso redor, humanos em desenvolvimento, assim como nós, também infringem essas leis e às vezes nos causam o mal. Cabe a nós perdoá-los. Cabe a nós exercer o perdão que queremos que Deus exerça conosco. Então, essa frase merece, para ser dita, muita reflexão de nossa parte, pois estamos pedindo a Deus que faça conosco aquilo que fazemos com os outros. Não nos deixes entregues à tentação, mas livra-nos do mal. Ou, não nos abandoneis à tentação. Essas duas frases são de duas traduções diferentes do Evangelho segundo o Espiritismo. E são diferentes do que a gente costuma falar, não é? Geralmente, nós falamos, não nos deixe cair em tentação. E eu refleti sobre elas, são muito apropriadas. Sabem por quê? Porque se eu digo, não deixe cair alguma coisa e a coisa cai, a responsabilidade é de quem? Da coisa que caiu ou de quem deveria estar segurando a coisa? Pois é. Se eu falo a Deus em prece, não me deixe cair em tentação, parece que se eu cair, a responsabilidade não foi minha. Deus deveria ter me impedido. Mas não. Deus nos dá o livre-arbítrio. Nós somos responsáveis. Então, explicam os espíritos que, através dessas frases, não nos deixe entregues à tentação, mas livra-nos do mal. Ou não nos abandoneis à tentação, estamos pedindo a Deus que Ele esteja sempre presente, através dos espíritos amigos, dos benfeitores, que no momento que estivermos em tentação, se elevarmos o nosso pensamento a Ele, logo em seguida será-nos disponibilizada ajuda. Mas quem resiste à tentação somos nós. Nós devemos exercer a nossa vontade e resistir à tentação com o auxílio de Deus, que nos envia, sim, seus benfeitores neste momento. E vocês já refletiram no que significa a palavra tentação?
Quando somos tentados? Se há tentação em algo, é porque nós estamos ainda tendo afinidade com esse algo. Então, nós devemos prestar atenção só em relação àquilo que nos tenta. Porque se somos tentados, é algum ponto que temos que melhorar. Por exemplo, bebida alcoólica. Ela pode ser causadora de muitos males, pode viciar, e a pessoa alcoólatra viciada, sempre que estiver num ambiente onde a bebida estiver disponível, estará sob tentação. Agora, a bebida alcoólica é tentação para todos? Não. Se a pessoa não bebe, não gosta de beber, pode ter litros e litros ao redor. A pessoa não vai ter nem vontade de experimentar. Pois é. Então, sempre que passarmos por um episódio de tentação, roguemos a Deus que envie os nossos amigos espirituais para que conosco estejam nos dando força para resistirmos à tentação. Mas a responsabilidade é nossa de exercer a nossa vontade, o nosso livre-arbítrio neste momento. E, depois disso, reconhecer que este mal ainda está em nós, porque só somos tentados se temos afinidade. E, neste momento, reconhecer isso e trabalhar para nos desenvolvermos é o mais importante. E, por fim, amém, ou assim seja. O amém, ou assim seja, é uma afirmação de adesão, de que tudo que foi dito antes é o que realmente queremos, é o que realmente desejamos. Bom, é uma prece maravilhosa, não é? Como poderia não ser se foi Jesus que nos ensinou? Mas lembremos do estudado no capítulo 27, que o mais importante da prece é nos ligarmos a Deus, que este é o objetivo. Então, repetir o Pai Nosso várias vezes ou maquinalmente, sem refletir em cada palavra e no significado delas, não é o mais importante. A doutrina nos ensina, conforme o item 1 deste capítulo, que a forma não é nada, que o pensamento é tudo. Que devemos orar cada um segundo as nossas próprias convicções e o modo que mais nos toca. Que um bom pensamento vale mais do que muitas palavras estranhas ao coração. Então, a nossa sugestão é que realmente pratiquemos a prece espontânea, observando quem somos, o que realmente queremos, o que está acontecendo nas nossas vidas. E que possamos tomar contato com Deus. Como Paulo disse em 1 Coríntios 3,16, não sabeis que sois um templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Então, que a prece realmente estreite esse relacionamento nosso com Deus. Lembrando também do exemplo de Jesus. Jesus, o Espírito mais puro que esteve neste planeta, orava constantemente. Imaginem a nossa necessidade, então, dessa prece, dessa oração, desse contato com Deus. Em relação a esse capítulo, era isso que eu queria trazer para vocês hoje. Mas agora, para finalizar, vou pedir a todos que me acompanhem numa pequena vibração. Vamos vibrar em favor de outras pessoas, praticando então a caridade que Jesus tanto nos ensinou. Senhor Deus, neste momento, buscamos em nós, em nosso coração, em nossa mente, nossos melhores sentimentos e pensamentos. E direcionamos inicialmente para todos aqueles que convivem conosco na nossa rotina diária. Direcionamos paz e harmonia para aqueles que convivem conosco no mesmo lar, para que as nossas relações sejam cada vez mais gentis e amorosas. Vibramos
por aqueles com quem estamos sempre nos relacionando no ambiente de trabalho, para que a compreensão se faça presente, a gentileza. E agora podemos lembrar de alguém especial, algum conhecido, amigo ou familiar, que sabemos estar passando por uma necessidade maior. Pedimos e direcionamos a ele nossos sentimentos de força, de coragem, para passar por esse momento, sabendo que Deus, Pai de tanta bondade e justiça, está nos acompanhando e cuidando de cada um de nós. Muito obrigada, Senhor, por mais esse momento de aprendizado. Bom, muito obrigado por estar comigo até aqui, este momento, e que possamos nos ver em breve. Um abraço.